nosso lar, Venâncio. Só ele sabe amar. De mãos dadas, juntos podemos. Com Venâncio, nós vencemos. Unidos por um destino. Venâncio é o nosso líder. Com ele ninguém fica na mesma. Venâncio é nosso guia. Vota nele, traz alegria. A população a viver uma verdadeira tragédia humana. Então, não se pode brincar continuamente com um povo desses. Portanto, este tipo de abusos que está sendo feito pela CNE, quer dizer, isto é realmente tentar forçar a população, forçar o povo para resvalar para outros métodos que não sejam os métodos legais. Isto é... Sim, eu digo isso. A própria CNE, tendo um povo que está acreditando que a partir de um processo eleitoral, de um processo legal, é possível manifestar a sua vontade política, a própria CNE está a negar esse direito legal do povo fazer as suas escolhas. Significa que temos um órgão público que vive dos nossos impostos, que tem um mandato público do povo para salvaguardar os interesses do povo e está a agir à margem da lei, está a agir ilegalmente, está a agir como uma extensão, como um tentáculo do regime opressor desse mesmo povo. Então o que é que esperam que vai acontecer com isso? Se o povo for à rua, a CAD estará a par com o povo. Se o povo for à rua, a CAD estará com o povo? Claro que sim! A minha inscrição aí atrás já diz tudo. O que nós vamos fazer é exatamente o que está escrito aí atrás. É o que eu tenho feito sempre. Não estou muito preocupado com a minha própria pessoa, mas eu estou muito preocupado com o interesse público. É isso que eu sempre vou defender. Mas vou dizer uma coisa importante aqui, que volto a repetir, já disse antes. É importante que as pessoas percebam uma coisa muito simples. Quando se diz que a vontade do povo é a vontade de Deus, significa que o desafio ao povo é o desafiar a Deus. E vou-vos dizer uma coisa, não é uma questão meramente religiosa, mas estou a dizer que é uma questão lógica. Não vai tardar que esta CNE, que se acha um grande gigante todo-poderoso, mesmo o maior barco do mundo, que era o Titanic, era tão grande, mas também afundou. Muito obrigado. Muito obrigado. Unidos por um destino, Venâncio é o nosso líder. Com ele ninguém fica na mesma. Venâncio é nosso guia. Vota nele, traz alegria. Venâncio é o melhor pra nação, preparado de coração. Vem de uma família forte, pra Moçambique tem norte. Vota nele sem hesitar, seu amor vai nos guiar. Traz esperança e visão, prosperidade e união. Venâncio é o nosso líder, com ele ninguém fica na mesma. Venâncio é nosso guia, vota nele, traz alegria. Com coragem ele vai lutar, pro futuro melhorar, transformar o nosso lar. Venâncio, só ele sabe amar. De mãos dadas, juntos podemos. Com Venâncio, nós vencemos. Unidos por um destino. Venâncio, sempre em primeiro. Venâncio é o nosso líder, com ele ninguém fica na mesma. Venâncio é nosso guia, vota nele, traz alegria. Com coragem ele vai lutar, pro futuro melhorar, transformar o nosso lar. Venâncio, só ele sabe amar. De mãos dadas, juntos podemos. Com Venâncio, nós vencemos. Unidos por um destino. Venâncio é o nosso líder.
coração. Vem de uma família forte, pra Moçambique tem norte. Vota nele sem hesitar, seu amor vai nos guiar. Traz esperança e visão, prosperidade e união. Venâncio é o nosso líder, na mesa. Venâncio é nosso guia, vota nele, traz alegria. Ah, ok. Já estamos em direto, é? Ok. Muito obrigado. Boa noite, bom dia. Conforme a hora à disposição, parece que os nossos cameramenes não estão a conseguir centralizar a própria imagem, não é? Boa noite a todos que estão aqui. Vamos pedir um pouco de... vamos pedir o nosso... desculpas por esse ligeiro atraso. Como estamos sempre em direto, é natural que a gente tenha algumas falhas técnicas, mas espero que você que esteja aí em casa diga, comunique com os nossos técnicos se estamos em boas condições de som, se estamos em boas condições de imagem, se estamos em boas condições de luz. E também diga se estás em boas condições de disposição, não é? Isso também é importante. O que eu vou dizer agora? Primeiro, queria dizer que este programa, que é VM7 Live, que vai todas as terças-feiras aí para a sua tela, para o seu visor, para o seu televisor, que depende o que você está a usar para ver isto. Vai todas as terças-feiras, pontualmente às 18h30, mas não podia dizer que para fazermos um programa destes, nós precisamos naturalmente do seu apoio. Só das câmaras que nós temos, os difusores, a realização, o conjunto de equipamento que nós temos para produzir este programa é demasiado caro e temos vários técnicos aqui, temos realizadores, temos produtores, temos cameramans, temos uma série de técnicos que dão suporte para que este programa chegue à tua casa e que também a gente possa manter-nos firmes perante aquilo que é o nosso propósito, que é ser a voz dos que não têm voz. Então, você vai fazendo a sua contribuição, tem aí as nossas contas, tem as contas de móveis, portanto, o M-Pesa, que é o 8453 96 305, o IMOLA, que é o 86 53 96 305, mas também você tem o PayPal, que é o meu e-mail, que é venamulhan@gmail.com. Então, você manda as suas contribuições para que este programa se mantenha vivo, para que esta chama da voz do povo que estava amordaçada possa ser solta. Você tem que manter esse programa vivo, sim. Então, nós contamos muito com o seu apoio. Contamos muito com o seu apoio para que este programa continue vivendo. Bom, hoje, o que é que nós temos? Vamos começar com o nosso ponto prévio e, para tal, vai passar a vinheta do VM7 prévio. Portanto, num piscar de olhos, nós já estamos aqui juntos de novo. Até já! Ok, estamos aqui de volta para o VM7 Live, que vai à tua casa todas as terças-feiras às 18h30. Bom, como ponto prévio, o que é que nós temos hoje? Como ponto prévio, primeiro, certamente que você está aí em casa deve estar preocupado com a questão de estar em parte incerta, não é? Então, hoje o Tribunal da Cidade de Maputo emitiu digamos, comunicado, digamos assim, no Jornal Notícias, Jornal de Maior Circulação, a dizer que, em linhas gerais, há muita coisa que se diz ali, que o Venâncio está em parte incerta, não está localizado. Bom, eu agora estou aqui em Moçambique, tenho andado, ainda ontem, estive perto de uma escola primária, acho que vocês viram o vídeo, portanto ando aqui avulso, estou aqui disponível
Na minha casa posso não estar muito tempo por questões de segurança e questões de ocupação, mas tenho lá a minha família, lá tem os guardas, tem lá o pessoal da segurança, tem lá empregados, portanto não entendo o que é isso estar em parte incerta. O que eu queria confirmar e passar-vos a informação que eu estou localizável, estou em Moçambique, tenho contactado as instituições, algumas delas instituições públicas, portanto não estou em parte incerta nenhuma, não estou fugitivo, eu já vos disse, eu assumi esta missão, eu assumi este desafio de levar essa cruz e estou disposto. Se é para ser detido, se é para ser julgado, se é para ser condenado, eu estou disposto, estou aqui. Eu vim a Moçambique depois de estar no exílio, porque eu disse que eu estou à disposição da justiça, eu estou à disposição do meu povo, que é para continuar a fazer política ativa e ser a voz daqueles que não têm voz. Portanto, estou localizável muito facilmente e também admiro, porque a Procuradoria, quando precisa de mim, sabe facilmente me localizar. Se não consegue falar comigo, tem um advogado, ligam para ele e tem mantido conversas constantes. Mesmo há pouco tempo que eu estive em Oslo, a Procuradoria precisou de mim, ligou para um advogado, conversaram, falaram com ele abertamente, por importa. A Justiça sabe muito bem como me localizar. Agora, isto aqui deve ser alguma coisa, digamos, para entreter um bocadinho o povo, né? Mas eu estou localizável, não tenho problemas, não estou a fugir da Justiça, então fiquem tranquilos, eu estou em Moçambique, nem vou me esconder em lado nenhum. Bom, este era o primeiro ponto prévio. O segundo ponto prévio que eu queria levantar aqui convosco, portanto, vocês têm aí este documento, que vocês estão a ver aí, é o documento que nós submetemos, que eu submeti à Procuradoria-Geral da República, que é a solicitar que a Procuradoria, digamos, tome as devidas diligências para levar a cabo aquilo que são as grandes conclusões e as grandes denúncias, aquilo que foram o diagnóstico do relatório da Amnistia Internacional, vocês estão a ver aí o relatório dado, que mostra provas, evidências de que em Moçambique se cometeram graves violações de direitos humanos, sobretudo os assassinatos, graves violações de direitos humanos foram cometidos em Moçambique e que têm todos os detalhes neste relatório da Amnistia Internacional. Então eu penso que a Procuradoria tem todo digamos assim, o arsenal, toda a matéria-prima para começar a trabalhar exatamente nas graves violações de direitos humanos que foram cometidas. Mas fora da questão, este é o terceiro ponto prévio que agora vou falar convosco, fora da questão do relatório da Amnistia Internacional, também submeti ainda hoje na Procuradoria uma carta a solicitar o ponto de situação dos assassinatos de Elvino Dias e de Paulo Guambe. Como vocês sabem, no próximo dia 19, vão fazer 8 meses após o assassinato bárbaro, desumano, cobarde de Elvino Dias e Paulo Guambe. Então, eu também submeti esta carta à Procuradoria a solicitar o ponto de situação relativamente ao assassinato destas duas figuras. Uma delas, que o Elvino Dias, como vocês sabem, chegou a ser, neste momento, premiado pelo prémio Nelson Mandela, e creio que a família deve receber o prémio já próximo mês via a Ordem dos Advogados, não é? Bom, caros amigos, isto foram os pontos prévios de hoje. Agora vamos passar para o tema forte, o tema central de hoje. Mas para tal, vai passar a nossa vinheta de VM7 Análise. Dentro de instantes estamos aqui de volta. Até já. Ok, estamos de volta para abordar o tema fundamental, o tema principal de hoje, que é o VM7 Análise. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje, queremos falar sobre um tema que tornou-se viral,
que parte da viagem de luxo, de um jato de luxo, que Daniel Francisco Chapo fez para Malau. Sei que está sendo muito debatido. E a abordagem que eu quero fazer uma abordagem de enquadramento. Quer dizer, não só falar sobre isso, mas quero vos mostrar como é que ao longo de 50 anos, isto é, de 1975 até hoje, como é que o governo da Frelimo destruiu a indústria da aviação. Portanto, o que nós estamos a ver, aquilo que é aquelas despesas milionárias, aquelas despesas, digamos assim, extremamente abusivas para o erário público, elas resultam de uma filosofia de gestão, de uma forma de olhar o bem público como se fosse a loja particular de um certo partido. Mas para isso, vocês vão ter que perceber hoje, não sei se vocês têm aí o flyer de hoje, né? Tem um flyer. Podem pôr o flyer, porque algumas pessoas estão ligadas agora, podem não conhecer. Aqui está o tema de hoje. Portanto, 50 anos de decadência da indústria de aviação em Moçambique. O caso do aluguer presidencial de um jato de luxo para se deslocar ao Malawi. Portanto, este é o nosso tema de hoje. Mas para tal, para algumas pessoas que se calhar não tenham visto o vídeo, vamos passar o vídeo, penso que de uma das televisões nacionais, que é para enquadramento, para vocês saberem de que é que se trata, para depois eu fazer o desenvolvimento. Vamos passar o vídeo para que haja a compreensão do que vamos falar hoje. A sociedade moçambicana ficou em choque na quinta-feira passada, após imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais mostrarem o presidente da República, Daniel Chapo, a desembarcar em Blantyre, capital do Malawi, a bordo de um luxuoso jato Bombardier Global Express. A aeronave foi alugada à empresa TAG Aviation Limited a um custo de $11 mil por hora, aproximadamente 700 mil meticais. Durante o seu discurso de tomada de posse, Daniel Chapo afirmou de forma categórica que pretendia reduzir as despesas do Estado, especialmente com viagens que não resultam em ganhos concretos para o país. Contudo, num país onde crianças estudam debaixo das árvores, hospitais funcionam sem medicamentos, professores recebem salários precários e milhares de moçambicanos enfrentam a fome, o chefe de Estado optou por voar em luxo para uma viagem simbólica de homenagem a Kamuzu Banda, um gesto que representa uma despesa superior ao rendimento anual de muitas famílias moçambicanas. Este episódio levanta sérias questões sobre uma elite dirigente que parece cada vez mais distante da realidade do povo. Em Moçambique, afirma-se constantemente que não há verbas para pensões, para transporte escolar, nem para melhorar os serviços básicos, mas há milhões de meticais disponíveis para alugar jatos privados. A pobreza, o desemprego e a miséria parecem não constar na lista de prioridades de quem vive cercado de mordomias. Questionado esta sexta-feira sobre o assunto, o porta-voz do governo, Inocêncio Mpisa, disse não possuir qualquer informação. Sobre a visita a Malawi, eu vou reservar-me de pronunciar-me sobre esta questão e vou pedir a compreensão do colega que colocou esta pergunta sobre os custos. Tenho uma informação privilegiada que eu não tenho, então não posso apresentar qualquer detalhe em relação a isso. Talvez seja caso para dizer Moçambique precisa de líderes comprometidos com o povo e não de turistas de luxo à custa do sofrimento da maioria. Ok, então assim estamos de volta para o VM7 Análise e o tema de hoje é exatamente 50 anos de decadência em Moçambique da indústria da aviação civil. Conforme vocês viram, penso que o vídeo fala por si e eu vou me ater um bocadinho a uma abordagem muito interessante que eu quero enquadrar. E como sempre digo, você que é estudante em casa, por favor, pega o seu bloco de notas e vamos agora falar um pouco sobre como é que isto começa. Isto tem uma origem. Isto vem de um certo
historial até aqui onde nós chegamos. A questão da aviação civil em Moçambique, tome nota, você que é estudante, toma nota aí. A questão da aviação civil em Moçambique, tanto no tempo colonial, ela começa com algo que chama-se de DETA, no tempo colonial, chama-se de DETA. Portanto, a DETA é a abreviação da Divisão de Exploração do Transporte Aéreo de Moçambique. Aí está uma foto da DETA. Esta companhia, esta unidade ou esta divisão, ela surge em 1936. Portanto, até a data da independência, a DETA fez quase 40 anos. Portanto, foram 40 anos da DETA. E conforme vocês podem ver aí, a DETA, ela tinha vários destinos. Só os destinos que eu contei nesta capa desta revista eram 29 destinos. Incluindo ainda, vou falar aqui de um distrito interessante, que muita gente de certeza vai gostar de ouvir. Tinha como um dos destinos da DETA na altura, a nível doméstico, era Alto Moloque, só para vocês fazerem ideia. Portanto, Alto Moloque, Massinga, portanto, vinham vários destinos e fazia isto com muita regularidade. Para além disso, a DETA também, nessa altura, ia para o Malawi, para o Zimbábue, que eram, digamos assim, ainda era uma espécie de uma federação, para o Malawi, para o Zimbábue, para a África do Sul. Portanto, tinha vários, tens aí também uma foto que foi tirada portanto, um pouco antes da independência, que mostra claramente a envergadura desta companhia. E uma das questões que eu queria salientar aqui é que a DETA, nessa altura, ela já era reconhecida a nível da África como uma das maiores companhias de aviação da África. E só a infraestrutura que nós tínhamos, portanto, os aeroportos que nós tínhamos em Moçambique, em Moçambique foram construídos muitos aeroportos. Porquê? Porque havia limitação em termos de transitabilidade de via terrestre. Então, o que aconteceu é que, no tempo colonial, foram obrigados a fazer vários aeroportos. Mas acreditem que era considerado uma das companhias com das melhores infraestruturas aeronáuticas de África. De África. E não era só a nível africano. A formação de pilotos que havia nessa altura era das melhores formações que nós tínhamos a nível do mundo. Portanto, só para vocês terem uma ideia, depois da independência, em 1975, muitos dos pilotos da DETA foram contratados para grandes companhias em 1975. Por exemplo, a Singapura, quando decidiu ter a sua companhia de bandeira nacional, que era a Singapura Airlines, contratou vários pilotos, lançou um concurso internacional para contratar pilotos. Dos pilotos contratados para Singapura, 98% dos pilotos eram pilotos da DETA de Moçambique. Só para vocês perceberem a dimensão, a grandeza e a qualidade que tinham os pilotos da DETA até a altura da independência. Por exemplo, também saíram vários pilotos da própria DETA, mesmo depois da independência de Moçambique, que foram para a Emirates, foram para o Qatar, foram para várias companhias de grande gabarito a nível internacional. Portanto, agora, vamos lá ver o que aconteceu no período da independência nacional. Na independência nacional, nós, como vocês sabem, era DETA LAM, só em 1980 é que a DETA converte-se nas linhas aéreas de Moçambique. Um dos marcos importantíssimos que nós temos depois da independência nacional é o famoso DC-10. Uma aeronave, esta aeronave aqui, muito famosa, muito conhecida. Eu, particularmente, vivia perto dos aeroportos e da minha casa, a casa dos meus pais. Nós quase que conhecíamos os horários em que o DC-10 ia chegar ao aeroporto de Mavalane. Portanto, foi uma grande aeronave que fez, digamos, muito sucesso. Fazia viagens de Maputo para Paris, Maputo para Lisboa, Maputo para vários destinos da Europa a partir do DC-10. E é importante explicarmos aqui uma coisa extremamente interessante. O DC-10,
ele foi resultado de uma operação. Por isso que eu estou a falar de história, que é para vocês perceberem os erros que foram cometidos hoje e alguns dos quais já há mais de 50 anos já se tinha descoberto a fórmula para não se cometer esses erros. O DC-10, a imagem que mostrei-vos aí, ele foi resultado de uma operação muito interessante. O DC-10 foi uma operação de leasing. Portanto, o leasing, não temos muito tempo para explicar aqui, mas o leasing normalmente é uma operação em que o bem que você quer comprar junto ao banco fica no nome do banco até o prazo que vai durar o contrato. Então, foi uma operação de leasing e foi um consórcio de bancos franceses e este DC-10 era um avião de origem da Nova Zelândia. Portanto, a Nova Zelândia teve um problema com um dos seus DC-10 que bateu numa montanha. Então, o governo da Nova Zelândia decidiu vender todas as aeronaves que eram DC-10. E nessa altura, Moçambique aproveitou para adquirir a DC-10 por via desta decisão do governo da Nova Zelândia de vender os DC-10. E nessa altura, recorremos aos bancos franceses. É por isso que o DC-10 em Moçambique nunca teve matrícula de Moçambique. Ficou com matrícula francesa até a altura que se decidiu vender o DC-10. Portanto, foi um momento glorioso que a LAM teve depois da independência de 1975 até por volta dos anos 80 e 82. Portanto, foi grande, digamos assim, um momento áureo, um momento de grande atividade da LAM e com um grande reconhecimento internacional. Não é? O que aconteceu depois com o DC-10? Com o DC-10, depois pegou-se no DC-10, fez uma operação muito interessante. Depois pegou-se no DC-10 e Moçambique, nessa altura, o que fez foi exatamente vender o DC-10. E vendeu o DC-10 porque nessa altura havia interesses em se adquirir o DC-10 e também vendeu-se algumas aeronaves do tempo colonial e com base no dinheiro que se teve do DC-10 e de uma aeronave do tempo colonial, avançou-se para um momento muito importante. São os famosos Boeing 767. Está aí um dos Boeing 767. Portanto, nós adquirimos 2 Boeings na altura, 767, são aviões de grande envergadura, mas estes Boeing 767, aqui começa o primeiro erro de gestão. Eram 2 Boeings de grande envergadura. Eu vos falei que o DC-10 foi adquirido via leasing, de uma operação de leasing com bancos franceses. No Boeing 767, adquiriu-se um dos Boeings via leasing, portanto, o peso da dívida em Moçambique era sustentável, mas comete-se o primeiro erro. Agora aqui começamos a falar de como é que se começou a escangalhar a indústria da aviação em Moçambique. Comete-se o primeiro erro nessa altura, a adquirir o segundo Boeing 767 por via de compra direta. Moçambique decide comprar diretamente. Com a venda do DC-10, que na verdade o que foi feito é uma operação tecnicamente chama-se de leaseback, fez-se o leaseback do DC-10 e vendeu-se uma das aeronaves por um prêmio de seguro do tempo colonial. Moçambique conseguiu 27 milhões de dólares nessa altura. Dos 27 milhões de dólares, só o avião que se adquiriu, o segundo que decidiu comprar, só deu para pagar 25% do avião, do segundo Boeing. Aqui começa problemas. Porque se nós tivéssemos nessa altura optado pela via leasing, não começava, aqui está o segundo Boeing 767, começa o problema quando Moçambique decide pagar e comprar o Boeing desta envergadura. O primeiro Boeing foi leasing, o peso da dívida era menor, o esforço do serviço da dívida era menor, mas decidimos comprar o segundo Boeing. E só tínhamos 25% do dinheiro e tínhamos que pagar o resto do dinheiro digamos, aos poucos. O que aconteceu? Em 1995, as 2 aeronaves Boeing 767, como não conseguíamos nem fazer parte do serviço da dívida, em termos de leasing, nem conseguimos pagar as outras parcelas do segundo avião,
fomos obrigados a pegar nos 2 aviões e devolvemos os 2 aviões nessa altura e ficamos sem as 2 aeronaves 767 que nós tínhamos adquirido. Portanto, ficamos sem essas aeronaves. E depois, nessa altura, em 1995, esse é um marco. Mas um dos marcos extremamente interessantes e importantes que ocorreu também foi que, a partir de 1986, por aí, nós começamos a ter um problema. 1986 foi na altura que o presidente Guebuza se torna ministro dos transportes. Nós começamos a ter um pequeno problema com a ZLM. Já tínhamos cometido os erros com a aquisição das 2 aeronaves 767, os Boeings. Com o presidente Guebuza como ministro dos transportes, começamos com alguns problemas. Começamos com a interferência do poder político dentro da gestão da LAE. Só para vocês terem uma ideia, nessa altura se nomeia um secretário de Estado, penso que era o Eugênio Xixava, um secretário de Estado para a aviação civil. Uma pessoa que nada percebia da aviação civil, e começa essa fase, digamos assim, em que o Partido Frelimo usa as LAM como se as LAM fossem uma espécie de um banco privado do Partido Frelimo. É nessa altura onde começa a fazer muitas viagens para o exterior e todas as despesas tinham que ser pagas justamente pelas próprias LAM. Portanto, a LAM tinha que pagar as passagens, tinha que pagar a acomodação, até roupa. Eu estive a falar com vários comandantes, não estou a falar isto ao acaso. Falei com vários comandantes ligados à indústria da aviação, alguns com 30 anos de experiência, 40 anos de experiência. Portanto, começamos a pagar até fatos dos dirigentes do Partido Frelimo quando iam para o exterior, quando iam para os seus passeios, quando iam dar voltas na Europa, que ele tinha que pagar todas as despesas, desde o custo das passagens, desde o custo da acomodação, da roupa e todas outro tipo de despesas a LAM que pagava. Então aí nós começamos, de fato, a ter problemas muito sérios com a intromissão do partido na gestão da LAM. E começa a derrocada da LAM. E os grandes pilotos que a LAM tinha começam a preferir, começam a preferir ir para outro tipo de companhias internacionais, como a Emirates, como a Qatar, como várias outras companhias, e a LAM começa a entrar numa fase de verdadeira decadência técnica. Não é? Só para vocês terem uma ideia, naquela altura, quando um dirigente da Frelimo tinha que viajar, chegava diretamente e falava com o diretor-geral da LAM. Naquela altura ainda era uma direção-geral, não é exatamente como agora. Falava diretamente com o diretor-geral da LAM e ele tinha que comprar os bilhetes para ele, para o filho, para a sogra, para a mulher, e tudo isto eram custos que a LAM deveria, digamos, suportar. Então, e também, caros amigos, isto aqui é extremamente importante. Começa nessa fase, também converte-se na década de 90. A LAM, que antes era uma direção-geral, a LAM se converte numa sociedade anônima. Então, quando a LAM se converte numa sociedade anônima, então começa aí a termos os chamados conselhos de administração. Começamos a ter os conselhos de administração. Os conselhos de administração, e começa a vir gente para as LAM que não percebia nada da indústria da aviação. Pessoas que eram bons partidários, que eram bons a fazer viva no Comitê Central, eram levados como PCAs das LAM. Para fazer o quê? Fazer a mesma coisa que tinha iniciado na década de 80 com o presidente Guebuza, quando era ministro dos Transportes, que era usar a LAM como uma espécie, aquilo que em inglês chama-se de cash cow. Cash cow quer dizer, é uma vaca leiteira, não é? Então aí começa
a degradação completa, o endividamento, a falta de capacidade operativa da LM, a falta de manutenção da LM, e também vem uma fase muito interessante. Qual é essa fase interessante que vem? Vem a fase das boladas, a fase dos subornos. E vocês sabem muito bem que a famosa, aí está aí uma imagem, que é por acaso passada pela Voz da América, que os Estados Unidos investigavam, nessa altura investigavam um suborno da Embraer à LM. Isto aqui tem muito a ver com o famoso caso, que foi conhecido como o caso do Chiivele. Portanto, que estava envolvido na altura o Zimba, estava envolvido o ministro dos transportes na altura, Zukula, e também estava apontado o Viegas, que era um grande gestor, muito respeitado na LE. Portanto, o famoso caso Chiivele, que houve luvas de cerca de $800 mil que entraram no bolso de algumas pessoas. Né? Mas é lógico que esse caso do Chiivele, que é uma palavra em Xangana, que quer dizer roubalherie, né? Quer dizer, é uma empresa que foi constituída e o nome da empresa é roubalherie. Né? E roubaram mesmo o Estado moçambicano. Portanto, o famoso caso do Chiivele. Então, é aqui onde começa, digamos assim, o sangramento da indústria da aviação em Moçambique, começa a destruir a indústria da aviação em Moçambique. Só para vocês terem uma ideia, é nesta mesma altura que as próprias LAMs mandaram 2 aeronaves para o Quênia, que era para ficar no hangar no Quênia, à espera de serem vendidas. E essas aeronaves ficaram lá quase 5 anos, sem conseguir vender. E tinha que pagar, vejam só, tínhamos que pagar só do parqueamento das aeronaves no hangar no Quênia, cerca de $40 mil por mês. Eram mais ou menos $20 mil por cada uma das aeronaves. E essas aeronaves, no fim, por não haver capacidade... Aí estão, essas 2 aeronaves estão aí. Ficamos a pagar $20 mil por cada uma delas. Estavam no hangar, no Quênia, que não se conseguiu vender. E vejam só o que fizemos. Começamos a vender essas aeronaves em peças. Né? Vocês conhecem a scripteada, né? Como os jovens costumam dizer. Quer dizer, começou a LM virar uma empresa sucateira. Começou a vender em peças, um parafuso aqui, uma hélice ali, não sei, uma turbina ali. Vejam só o que é que nós nos tornamos. É nesta mesma altura que suspendemos os voos para Harare, os voos que eram feitos para Malawi, para o Zimbábue, os voos também para Lisboa suspendemos. Eu acho que temos uma imagem que mostra isso. Há uma suspensão dos voos que foram feitos para vários destinos que a LM tinha na altura e que tivemos que suspender isso. Só para vocês terem uma ideia. Há 89 anos, em 1936, a DETA já voava para Blantyre, a DETA já voava para Salisbury, a DETA já voava para vários destinos domésticos e internacionais. Agora, no tempo moderno, que temos petróleo, temos gás, temos diamantes, temos tudo, nem sequer conseguimos manter um único voo para Lisboa. Aí está a notícia que saiu no Jornal do País, que nós suspendemos os voos para Lisboa, para Harare, para Lusaka. Portanto, começa naturalmente a grande decadência da LM nessa altura. É no mesmo tempo, por exemplo, que nós começamos a ter voos da LM para as campanhas, para os congressos, para as reuniões do Partido Frelimo, que era usada a própria LM, que já estava endividada, mas mesmo assim ainda sufocavam ainda mais a LM. Nós, por exemplo, há uma das coisas, os secretários-gerais da Frelimo, quase todos eles constavam da folha de salários da LM. Até temos uma pequena notícia, penso eu. Aqui está. Esta é uma notícia recente de um jornal que foi e verificou-se, por exemplo, que o atual secretário-geral da Frelimo, ele ainda consta, não sei agora, mas na altura da notícia, constava da folha de salário da LM. Da folha de salário da LM. Portanto, isto era uma coisa extremamente frequente. Portanto, usar a LM como uma vaca leiteira, destruição, digamos, da indústria da aviação civil, portanto, foi uma coisa que começou e foi crescendo ao longo de 50 anos. Portanto, o problema que nós hoje temos da aviação civil é um problema de gestão.
é um problema de corrupção, é um problema de subornos, é um problema da sabotagem da própria LAM, não é mais do que isso. Portanto, o IGEP, né? O IGEP, que acabou também tendo um grande, digamos, poderio, uma grande influência sobre a LAM, é outra instituição, vocês já se lembram-se, durante a campanha, durante o meu próprio projeto político, eu disse que existem institutos públicos que tinham que ser eliminados, que tinham que ser cortados. Vocês têm uma imagem do IGEP. Portanto, tinham que ser eliminados, tinham que ser cortados. Uma delas é o IGEP. Portanto, é uma instituição que, basicamente, ela própria não consegue ser viável. Portanto, é uma instituição absolutamente inviável, que gera empresas também inviáveis, empresas falidas, e teve uma influência extremamente grande na LAM, sobretudo porque havia, quando a LAM se torna uma sociedade anónima, com 91% das ações do Estado, essas ações eram geridas naturalmente pelo IGEP. Então o IGEP também ia indicando PCAs, um atrás do outro, que todos eles não tinham absolutamente nenhum conhecimento sobre a indústria da aviação. E só iam lá por causa de confiança político-partidária, e isto ia enterrando cada vez mais a LAM. Nós tivemos um período em que em 11 meses a LAM chegou a ter 4 PCAs. Vejam só, 4 PCAs. E de todos os PCAs, nenhum deles percebia patavina sobre a gestão da indústria da aviação. Outra coisa também que destruiu a LAM e destruiu a indústria da aviação em Moçambique foram investimentos inúteis que foram feitos. Vários investimentos inúteis que foram feitos, não é? Portanto, nós, por exemplo, um dos investimentos inúteis que foram feitos foi o famoso, aí está o aeroporto de Nacala. Este, em termos de tamanho e capacidade, é o segundo aeroporto do país. Este só perde, digamos, lugar com o aeroporto de Mavalane, de Maputo. Este é o segundo maior aeroporto de Moçambique. O que foi feito com o aeroporto de Nacala? É um elefante branco. É um aeroporto que foi construído com base num negócio que até hoje é preciso responsabilizar as pessoas, porque está ligado ao famoso BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, e que a construção foi feita pela Odebrecht. Todas elas, tanto o banco como a Odebrecht, todos eles metidos num grande escândalo no Brasil, que toda a gente sabe, o escândalo do Lava Jato. Portanto, é isto que nós temos. Mas isso também não foi o primeiro investimento inútil. Também tivemos outro investimento inútil, o aeroporto de Xonguene, que levou o nome do aeroporto Filipe Jacinto Inhosse, foram mais ou menos 60 milhões de dólares. O aeroporto de Nacala foram cerca de 130 milhões de dólares, que ainda temos que pagar estes investimentos, mas eles são totalmente inúteis, inviáveis para o nosso país. Tudo isto feito pelo mesmo governo, pelo mesmo regime. Então, isto aqui é a história resumida que levou à destruição da indústria da aviação civil em Moçambique. Agora, a pergunta que se pode colocar, e agora, para o futuro? O que é que nós temos para o futuro? Primeiro, temos que falar um pouco do que aconteceu muito recentemente, foi, digamos, a alienação dos investimentos, das ações. Tomou-se uma decisão de alienar 91% das ações que eram do Estado, né? Porque 9% eram dos trabalhadores, e 91% dessas ações foram alienadas a 3 empresas que também participadas pelo Estado ou empresas públicas. Portanto, CFM, a Hidroelétrica de Caorabassa, a EMOSE, cada uma delas com 30%, e ficou, digamos aí, 9% ficaram ainda detidos pelos trabalhadores da CLE. Bom, o que é que vai levar isto? Primeiro é preciso perceber que a indústria da aviação é uma indústria altamente qualificada. Não é uma indústria para se tatear, para se experimentar. Eu queria salientar só um pequeno detalhe aqui. É que antes desta decisão, nós tivemos um período em que foi contratado
um grande técnico que esteve nos Estados Unidos durante 20 anos a trabalhar para uma empresa de produção de aviões, que é o João Carlos Pó, que ele foi contratado como diretor-geral. A ideia, quando ele foi contratado, é que tiveram a noção de que era preciso criar uma direção-geral na LM. Porque a LM, conforme eu disse, criar conselhos de administração, de administradores que recebem grandes valores, grandes regalias, era totalmente uma decisão absolutamente errada. Portanto, a LM não precisou de ter um conselho de administração. Podia ter, na minha opinião, uma comissão executiva ou uma direção-geral, como se tentou fazer ao contratar João Carlos Pó. Mas, naturalmente, João Carlos Pó, apesar de toda a experiência que ele tem, e neste momento arrisco-me a dizer que é uma das pessoas com conhecimento mais profundo da indústria da aviação civil em Moçambique. Mas ele, com toda a capacidade técnica que tinha, o que podia fazer? Era uma espécie de um boxeiro, ou um boxeador, que está no ringue, mas está de mãos atadas contra um adversário. Portanto, nada podia fazer. Portanto, a infiltração político-partidária dentro das LM, por mais boas intenções que ele tivesse, nada podia fazer. E esta empresa sul-africana que foi contratada, a Fly, e que veio desvendar os grandes escândalos que haviam dentro da LM, casas que foram compradas com dinheiro das LM, POS que não se sabia onde que o dinheiro ia cair nas contas pessoais, a famosa história do Bottle Store. Quer dizer, a Babilônia que tinha sido criada dentro das LM, só o partido de Frelimo, quando isto foi descoberto, tinha 22 milhões de dívida com a LM. Portanto, quando isto foi tudo descoberto, o que este técnico, João Carlos Pó, podia fazer numa situação dessas? Muito pouco. Muito pouco, porque tinha que se proteger o roubo, o escândalo, a corrupção, a destruição que foi feita ao longo de 50 anos. Ao longo de 50 anos. Só se podia defender isso. Mas hoje está aí esse novo modelo. É bom ou é mau? Bom ou mau? Deixa-me só dar-vos dois exemplos. Primeiro, um exemplo pela positiva de uma companhia aérea que é controlada pelo Estado. Por exemplo, a Ethiopian Airways. Aí está, a Ethiopian. A Ethiopian é um bom exemplo. Estou a falar agora dos bons exemplos. Esta companhia, ela é controlada pelo Estado. E vejam só, a Etiópia andou numa guerra civil muito séria durante muito tempo. Ainda na década de 80 era um exemplo para o mundo do que era um país africano miserável, pela fome. E hoje é uma das maiores companhias da África e do mundo. É uma companhia controlada pelo Estado, mas a interferência do Estado é limitada apenas na questão da supervisão. O Estado não interfere diretamente na gestão da Etiópia. A gestão da Etiópia é uma gestão profissional, é uma gestão feita por pessoal qualificado, tanto da Etiópia como do mundo. A Etiópia não tem problemas de contratar um queniano, contratar um moçambicano, contratar um americano, em função dos objetivos que a companhia tem, os objetivos estratégicos, quais são as metas que quer atingir. É uma companhia altamente profissional, muito transparente, negócios muito bem desenhados, cuja viabilidade muito bem calculada. Aqui está um grande exemplo de uma companhia controlada pelo Estado, mas cuja gestão é muito boa. Eu estou a usar a Etiópia, não estou a usar a Emirates, não estou a usar o Qatar, porque esses são exemplos diferentes. O Qatar, por exemplo, o Estado tem dinheiro que baste, né, para comprar 2, 3, 4 vezes a Qatar Airways. Portanto, tem muito dinheiro. Estou a falar de países que não têm tanto dinheiro como a Qatar, como o Dubai, mas que pela sua qualidade de gestão conseguem ser um grande exemplo no mundo. Agora, vamos dar outro exemplo pela negativa. Para além da LM, está aqui. Pela negativa, está aqui. South Africa Airways. Esta é a companhia da África do Sul, controlada pelo Estado. Quando o ANC entra no poder e começa a interferir na gestão da SA, que era uma das maiores companhias da África e do mundo, a SA caiu, foi caindo, até bater no fundo do poço. Hoje a SA praticamente está fechada. Destruída esta companhia por causa da interferência política do ANC. Em Moçambique,
LAM destruída por causa da interferência político-partidária do Partido Frelimo. Esta é a grande questão. Esta é a história que eu queria vos contar do que aconteceu em 50 anos em Moçambique. 50 anos em Moçambique aconteceu exatamente isto que levou à situação, digamos, calamitosa em que a aviação civil em Moçambique se encontra. Então, quando nós vemos aqueles exemplos do Daniel Francisco Chapo, que pagaram $11.000 por hora, isto faz parte de uma história. Ele herdou a mesma cultura de gestão do seu partido. É a cultura de gestão, está no DNA, ou como nós quisermos, está no sangue. Portanto, é um sangue. A destruição da indústria da aviação civil começou há 50 anos, da forma como aqui expliquei. Agora, o que nós temos para o futuro? Qual é a proposta que eu posso trazer aqui? Temos aqui duas hipóteses. A primeira hipótese é fechar a LAM, encerrar a LAM e o Estado assumir toda a dívida da LAM. E a dívida não é brincadeira, é alta. Acho que temos aí uma carta, só para vocês terem uma ideia, temos uma carta da IATA, que a IATA agora, que é o Organismo Regulador Internacional da Aviação Civil, temos aí uma carta da IATA. A IATA agora já não escreve para... Aí está. A IATA já não escreve para a LAM, escreve para o governo, porque sabe que a LAM já não tem capacidade nenhuma de pagar. Já não tem capacidade nenhuma de pagar. Só a dívida com a IATA, a LAM agora deve andar aí um pouco por volta de cerca de $200 milhões. 200 milhões de dólares. Agora, as dívidas que tem com os bancos nacionais, as dívidas que tem com os hotéis, por exemplo, em Portugal, em Lisboa, os hotéis onde ficavam lá os pilotos, com os atrasos que a LAM tinha quando fez a loucura de querer avançar com o Boeing 777, por acaso, quem tomou essa decisão é uma pessoa que eu respeito muito, até um amigo meu mais velho, Magala, mas o mais velho ali cometeu um erro grave. Portanto, forçou a LAM a optar por uma operação de leasing com o Boeing 777. É uma operação muito arriscada, muito cara. São aviões de uma fuzilagem muito grande. A capacidade, são aviões que levam mais de 300 passageiros. Mas atenção a uma coisa, tem uma capacidade de carga de cerca de 40 toneladas. E durante o reativamento da Operação Lisboa, este avião quase que não levava nada de carga. E como vocês sabem, na aviação civil, ganha-se mais dinheiro com carga do que com passageiros. Então nós não tínhamos carga. Levamos um avião daquela natureza, com aquela envergadura, para Lisboa e não tínhamos carga. E essa foi a decisão do meu mais velho, meu amigo Magalo, que agora, curiosamente, é assessor na presidência da República, está a ver? Então, este é um outro problema que nós temos. Parece que as pessoas que mais destroem o Estado são as pessoas mais indicadas para os cargos mais elevados dentro do próprio Estado. Da mesma maneira que nós tivemos nos aeroportos de Moçambique, um indivíduo que foi condenado por gestão danosa no aeroporto, depois de cumprir a pena, voltou para os aeroportos de Moçambique como assessor da administração. Então, é assim como a gente está a gerir o nosso país. Então, eu estava a falar do Boeing 777, que foi exatamente na altura do ministro Magala, e que foi uma operação escandalosa. Quer dizer, aquilo é o que faltava para dar a última machadada no pescoço da LAM. Aquilo que faltava para cortar de vez a cabeça e o pescoço. Foi decisão de um atual assessor da presidência da República e que foi, digamos, o fim da indústria da aviação civil, o fim da LAM. Acabou aí. E coisa curiosa é que essas operações todas, estou a falar destas aeronaves todas, todas elas parece que foram seguidas sempre com o quê? Com nhongas. Tudo isto é nhongas, sempre com dinheirinho. A única operação que foi descoberta, acreditamos que as comadres também se zangaram, foi a operação dos Embraers, da famosa empresa Chivele. Mas todas as outras operações, também de certeza que houve aí nhongas que não nhongas. Outra questão, um outro erro grave que se cometeu na LAM foi a diversificação das aeronaves. Portanto, elas tinham
várias, tínhamos Embraers, Bombardiers, tínhamos Boeing, tínhamos, quer dizer, uma série, e isto leva a um custo operacional muito mais elevado. É o mesmo que você ter uma empresa, que você tem Honda, tem Mercedes, você tem Raum, você tem 3, 5, 7 marcas de carros. Você vai ter um custo muito maior do que se você tivesse uma marca. O que já aconteceu é um dos erros que cometeu-se na ZLM. E hoje, estamos a voar em Moçambique. Em que regime? LM não tem avião. Estamos a voar hoje em que regime? Tecnicamente é um regime que chama-se regime de leasing, que tem duas formas. Há aquilo que chama-se dry leasing e há aquilo que chama-se wet leasing. O dry leasing, o que é? É que nós alugamos um avião, mas nós colocamos no avião os nossos próprios pilotos. O wet leasing, alugamos o avião e colocamos os pilotos da empresa ou do contratante. O que nós estamos a fazer em Moçambique, estamos a fazer o chamado wet leasing. Alugamos o avião e a tripulação também não é nossa. É por isso que vocês agora estão a viajar aqui dentro de Moçambique. Alguns pilotos são pilotos ucranianos. Outros são pilotos russos. Até alguém chegou a dizer que isto deve ser perigoso. Como a Ucrânia agora está a lutar com a Rússia, um dia desses, esses pilotos vão começar a lutar aqui no espaço aéreo moçambicano. Que é muito perigoso para nós. Então, é isto. Então, a LM está-se a afundar cada vez mais. As operações que estamos a fazer, são todas elas, não têm nenhuma viabilidade financeira. Não é por acaso que hoje você quer viajar pela LM. O que dá? Dá outros tips. Por quê? Porque já não tem capacidade absolutamente nenhuma. As operações são inviáveis. É por isso que a gente tem que andar a comer chips nas aeronaves da LM. Mas mesmo assim, com todos os atrasos, você sai, nem sabe a que horas é que vai chegar. Você sai, diz que tudo está entregue nas mãos do Senhor. Porque se você entregar nas mãos da LM, você está perdido. A viagem que você tiver a fazer em um dia, você vai fazer em 7 dias. Então, é esta situação ainda mais grave. Estamos a alugar aviões, a colocar pilotos ucranianos, pilotos russos. Mas nós temos em Moçambique vários pilotos que foram formados aqui, que estão a receber nas LM e não estão a voar. Estão a receber nas LM, não estão a voar. Está a sair dinheiro, eles não estão a voar. Quando nós sabemos que Moçambique tem um histórico de formação de grandes pilotos, como eu vos disse, até um país que é Singapura veio contratar pilotos em Moçambique para começar com o seu negócio de aviação civil. Mas temos pilotos formados em Moçambique, com qualidade, que estão ali sem nada a fazer. E os ucranianos chegam, estão a fazer o seu trabalho. E com o risco de lutarem com os russos aqui no espaço aéreo. Então é isto. É o que nós temos. E não é só o problema da SLM, mesmo no investimento que estamos a fazer a nível dos aeroportos. Já falei aqui, o investimento do aeroporto de Nacala, o aeroporto de Filipe Jacinto Inhosse, e mesmo também aqui, vou falar só do aeroporto de Mavalane. Tem problemas sérios. Há notícias, passa-me lá uma notícia, acho que foi a Carta de Moçambique que passou uma notícia, só aquelas chamadas estas mangas, aquelas pontes de embarque e desembarque. Moçambique gasta, está aí uma delas, mas só que essa figura não é muito bonita. Está aí a manga do terminal de passageiros doméstico em Moçambique, avariado. Moçambique, acho que tem compramos só para Mavalane, temos cerca de 6 mangas dessas. Mas só uma é que funciona. 5 estão avariadas. E gastamos dinheiro para fazer isso. Má gestão. Aqui está uma das mangas aqui. Está vendo? Estas mangas estão avariadas. Mas isso é muito dinheiro. E se você procura saber por que essas mangas estão avariadas, você vai encontrar razões caricatas e ridículas. Às vezes aqui é um problema só da password. Outro caso é um problema do screen, né? Aquele screen, ali onde se põe os códigos. Coisas pequeninas.
E até temos problemas também, porque não temos vedação na LM. Há pessoas que entram na pista da LM para ir roubar luzes na pista. Quer dizer, nós estamos a esse nível. Estamos nesse nível. Tal e qual se roubam luzes nos bairros aí, as pessoas andam a roubar de casa. Também estão a roubar luzes na pista. Mostra-me lá a sua pista da... Veja aí uma imagem da pista. Daqui, de uma valada. Portanto, essas luzes que você está a ver aqui são luzes, chamam-se luzes de indicação. São luzes que orientam o piloto a acertar o centro da pista. Estão a acabar as luzes. Estão a tirar as luzes. Nossos vizinhos ali do aeroporto, que estão junto à vedação da LM, atravessam, entram no muro, saltam, elas nem precisam saltar, porque a maior parte do muro, o muro caiu. E no LM, aeroporto de Moçambique, não tem dinheiro para pôr o muro. Às vezes, alguns também nem entendem a necessidade de se reabilitar o muro, porque para ele nunca imaginou como é que se gera um aeroporto. Então, para ele não é prioridade cair um muro. Então, o vizinho aproveita, atravessa, vai até o centro da pista, chega lá e tira as luzes, leva para a sua casa, para ir pôr no seu quarto, na sua sala. Está a enjoar o moçambicano. Quer dizer, eu estou a dar esses exemplos, parecem caricatos, mas é só para vocês perceberem a gravidade da gestão que nós estamos a ter na nossa indústria da aeronáutica civil. Por termos pessoas que não são competentes, pessoas que vêm de outras áreas, levam advogados financeiros para ir gerir áreas operacionais na aérea, áreas operacionais nos aeroportos. Nunca vão perceber a necessidade. Outro dia cheguei ali a vir da Europa. Não havia carrinho nenhum. Porque mas qual é o problema daqueles carrinhos de bagagem? Por quê? O avião veio da Europa com 200 passageiros. LM só tem 50 carrinhos. Então, como é que 200 pessoas vão partilhar os 50 carrinhos? Quer dizer, são coisas tão pequeninas que nós temos, mas que mostram a gravidade, a incapacidade de gestão. Agora retomou-se o parqueamento, cheio de cancelas. Para você chegar ali e passar aquelas cancelas, é uma grande confusão. Já toda a gente se perde, é um engarrafamento tremendo ali. Então, essa que é a grande questão, meus irmãos. É por isso que estou aqui a perguntar. Essas ações para o CFN, EMOS, HCB, vão resolver o problema da LM? Vão recapitalizar, refinanciar a LM? Estamos a falar de 130 milhões de dólares prometidos. Porque esse capital ainda não está constituído. Prometidos. Mas a dívida da LM, só com a IATA, são 230 milhões de dólares. Com os bancos, muito mais. Com a indústria do turismo internacional, outro valor. Então, eu me arrisco a dizer que a dívida da LM deve estar próxima do $500 milhão. Deve estar próxima dos 500 milhões de dólares. Mais ou menos como a nova dívida oculta que o sustenta, né? Está muito próximo. Então, isto é uma bomba relógio que nós temos. Então, este exemplo dessa viagem que surgiu de luxo de $11 mil por hora foi bom porque tem que se destapar o véu da indústria da aviação civil em Moçambique. Este é que é o debate que a gente tem que ter em Moçambique. Da mesma maneira, quando eu também falei, denunciei o sustento em 2022, 2021. Diziam que não era tema. Hoje já descobriram que é um tema. Esta questão da LM, isto é uma bomba relógio. E deve haver uma comissão parlamentar de inquérito para discutir isto. Porque agora nós também vemos, parece que quase que já não temos parlamento. O parlamento hoje parece que é um único partido. Portanto, se tivéssemos um parlamento a sério, era agora para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar o desastre que foi cometido na LE, o desastre que foi cometido com a aeronáutica civil. Um país com grande potencial, com um histórico muito grande, que já forneceu pilotos um pouco para as maiores companhias do mundo, já teve uma das maiores infraestruturas aeronáuticas da África e do mundo, e hoje está uma companhia miserável, desgraçada e atirada ao relento. Caros amigos, solução.
já tinha dito. Primeiro, Estado assume toda a dívida da LAE para si, encerra a LAE, ponto número 1, hipótese 1. Hipótese 2, pode refinanciar a LAE, mas tem que ser com acionistas que tenham de técnica de perceber a indústria aeronáutica hoje, não ir lá para tocar, porque uma das coisas que eu vi é que a nova composição da administração vai ser feita pelos PCAs das 3 empresas acionistas. Isto é uma brincadeira de mau gosto. O PCA da EMOS, PCA da CFN, PCA da HCB é que vão formar a tal comissão de gestão. Isto é brincadeira de mau gosto. Então, estamos a brincar, continuamos a brincar. E continuamos com estruturas pesadas. Portanto, a hipótese disso dar uma cambalhota é muito grande. Portanto, temos essas duas hipóteses. Fechar a LAM, o Estado assume a dívida, ou então refinanciar a LAM com base em técnicos, com base em empresas qualificadas do mais alto padrão no mundo. E, por outro lado, limpar as contas, limpar a corrupção interna da LAM e responsabilizar aqueles que são os tais chamados nhonguistas, ratos que dizem que foram descobertos dentro da LAM. Portanto, não seja apenas uma mera constatação de que há ratos e há nhonguistas, é preciso pegar os ratos, né, com a ratoeira e dar um verdadeiro destino ao rato. É isso que está em falta. Bom, caros amigos, espero ter contribuído para o debate nacional que deve haver sobre a aeronáutica civil, sobre a LAM, sobre a destruição desta indústria. E para vocês perceberem quais são, de fato, os verdadeiros culpados disto. E que isto tem uma história longa de 50 anos. Caros amigos, agora vamos lá abrir a nossa rubrica das denúncias. Vamos fazer agora, vamos passar para a rubrica das denúncias. Não sei se temos denúncias hoje, mas vamos passar a nossa pequena vinheta. Vamos para o último pilar deste programa, que é a VM7 Denúncias. Até já. A desertificação já começou. A corrupção Na exploração da matéria. Estamos a devastar o país. Desertificado. Ok, então, olha, estamos já a passos largos para o fim do nosso programa. Estamos no VM7 Denúncias. Eu vou pedir à minha produção que ponha as denúncias aí. Aqui está um dos nossos telespectadores, um dos nossos seguidores, que enviou uma denúncia aqui. Penso que deve querer anonimato, por isso que está cortado o nome do nosso internauta. O que ele diz? Venho denunciar o absurdo das multas pelo atraso do pagamento do manifesto no município de Maputo. Por razões alheias à minha vontade, demorei a pagar o manifesto e quando lá fui regularizar o mesmo, fui cobrada, é uma senhora, 200% do manifesto. Grande nhonguismo. A minha viatura paga 400 e fui cobrada 1.200. O que acho um roubo à população. Entendo que podem nos multar pelo atraso, mas 200% é um absurdo. Acho que tem que se rever essas taxas de multa, pois não faz sentido absolutamente nenhum. Ana Malala, povo no poder. Bom, aqui está, penso que é a prova do pagamento. Povo, está aqui uma denúncia, que é preciso que as nossas autoridades municipais revejam isto. Quer dizer, não pode haver entidades públicas que são confundidas com ladrões, com agiotas. Agiotismo dentro da instituição pública. É pecado. Vamos lá ver a segunda denúncia. Vamos lá ver a nossa segunda denúncia. Bom, está aqui mais um espectador nosso, quer manter o seu anonimato, diz: caros senhores, calorosas saudações. Eu, de 25 anos de idade, venho para este meio apresentar uma denúncia formal
sobre irregularidades, promessas não cumpridas, má gestão de recursos e tratamento indigno aos participantes do curso Programa Acredita Emprega, realizada na Escola Justina Machel, bairro Muxara, província de Cabo Delgado, no ano de 2025. Diz que houve promessas não cumpridas, houve má gestão. Bom, Ministério da Educação, setor da formação profissional, técnico profissional, está aqui uma denúncia que indica, a escola indica com muita precisão onde isto ocorreu. É preciso investigar e ver como se resolver isto. Portanto, penso que aqui tem um comprovativo, não é, desta denúncia que é feita relativamente a esta matéria. Portanto, se o Ministério achar que quer elementos, não há problema, manda um e-mail para nós, nosso e-mail de denúncias, e nós podemos partilhar com o Ministério esta informação. Portanto, tem aqui dados concretos que mostram estas promessas não cumpridas, má gestão, mau tratamento. Vamos para a próxima denúncia. Bom, aqui temos más condições de formação. Aulas dadas ao relento, sem cadeiras. Isto é o mesmo, não é? É aquela denúncia anterior, ou não? Né? Não, essa é uma outra. Esta é uma outra. Portanto, temos aqui a área da agricultura, não é? A agropecuária. Más condições de formação. Aulas dadas ao relento, sem cadeiras, sem vedação, em locais impróprios, incluindo uma capoeira, onde se criam frangos. Quer dizer, isto é incrível. Nunca imaginei dar-se aulas dentro de uma capoeira, não é? Também já tinha conhecido um caso do meu amigo, penso que foi o Cremildo, que contou-me uma história de que lá em Mabote também davam-se aulas em currais de cabritos, não é? As crianças, de manhã entravam os cabritos, à tarde entravam as crianças para estudar. Agora aqui tem um caso de capoeira. Vão dar aulas numa capoeira para pessoas. Apenas foram fornecidas botas de borracha, como EP1. Todo o restante material, como enxadas, teve de ser levado de casa. Quer dizer, você vai para a formação, leva enxada, chicou, leva de casa para ir à formação. Fizemos limpeza do local sem o mínimo de condições de segurança. Semeou-se milho, couves, feijão. Feijão o quê? Feijão cuti e tomate. Mas nada foi transplantado e não houve continuidade na prática. Agora, caros amigos, isto é onde? É preciso informar isso, porque depois vão querer localizar. Isso onde é que é? Qual é que é o centro de formação? Onde é que esta denúncia precisa ter esses dados, porque o Ministério pode querer localizar para poder esclarecer isto. Bom, se não tiverem aí hoje, não há problemas. Portanto, esta é a nossa última denúncia. Esta? Acabou? Ok. Muito bem. Caros amigos, então nós hoje tivemos aqui mais um programa VM7 Live, em que apresentamos, partilhamos convosco assuntos da atualidade, fizemos uma análise sobre a indústria da aviação civil em Moçambique e assim foi. Nós aproveitamos agora para nos despedirmos de você que está aí em casa, e com esperança e também com expectativa de voltar a ver-te. Não te esqueças, não deve falhar na quinta-feira o programa VM7 Podcast, onde vai estar o Dr. Roberto Tibana para falar sobre o orçamento. Portanto, nós temos vários episódios sobre o orçamento. Vocês vão ver coisas incríveis, números falsos do orçamento que foi aprovado na Assembleia da República. Podemos, Frelimo, MDM, Renamo aprovaram orçamento com dados falsos, números que não batem certo, mas tudo isto vai ser demonstrado pelo professor Tibana. Não te esqueças, né, da nosso rodapé, estava a tirar aqui as contas para você fazer as suas participações, a sua contribuição. Temos aí a nossa conta do M-Pesa, temos a conta do Imola e temos a conta do PayPal, né? Temos a conta do PayPal. Portanto, você vai dando as suas contribuições para que este programa se mantenha vivo e que a gente possa debater assuntos fundamentais da sociedade e que interessam a todos nós. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do VM7 Live do dia de hoje. Um forte abraço para todos. Um beijo
e tchau! Venâncio é o melhor pra nação, preparado de coração. Vem de uma família forte, pra Moçambique tem norte. Vota nele sem hesitar, seu amor vai nos guiar. Traz esperança e visão, prosperidade e união. Venâncio é o nosso